Então, vamos tentar fazer, né, para entender melhor, a ideia desse teste 4, né, do capítulo 5. Assim, ó, um corpo suspenso da figura 5.9 pesa 75 newtons. A tração T é igual, maior ou menor que 75 newtons quando o corpo se move para cima, letra A, com velocidade constante, letra B, com velocidade crescente e letra C, com velocidade decrescente. Então, olha só, a figura 5.9c é essa figura aqui. Então, se a gente for analisar, a primeira coisa que você tem que fazer é um diagrama de corpo livre. Lembra que eu falei para vocês que precisaria de diagrama de corpo livre? Então, vamos tentar fazer esse diagrama de corpo livre aqui. Então, olha só, para baixo, eu vou ter uma força F para baixo, que é minha força gravitacional, correto? Para cima eu tenho a força de tração. Então, para eu analisar esse corpo, né, eu só preciso dessas duas forças, porque são as duas forças que agem. Essa força aqui de tração vai ser a mesma dessa outra força de tração, só a roldana está mudando a direção da força. Então, minha força resultante, sempre partindo da segunda lei de Newton, ela vai ser igual à minha tração, que é a minha força, F1, por exemplo, tá para cima, eu vou considerar para cima como sendo positivo, tá? Para cima como sendo positivo e para baixo negativo, tá? Então, vai ser minha tração menos minha força gravitacional, tá? Tração menos o módulo da força gravitacional, porque ela vai estar apontando para baixo, perfeito? Da segunda lei de Newton, da segunda lei do nosso amigo Newton, tá? Eu vou tirar que minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logo, eu tenho que tração vai ser igual a massa vezes a aceleração mais a força gravitacional, né? Mais o módulo dessa força gravitacional. Daqui, eu já consigo responder as três perguntas que foram feitas. A letra A, a letra B e a letra C. Eu acredito que vocês já estão percebendo aí como será. Olha, letra A vai me dizer, ó, a velocidade, minha velocidade é igual a constante, beleza? Se minha velocidade é constante, se V é igual a constante, isso logo vai nos implicar que minha aceleração é igual a zero. Daí, então, a gente vai tirar que T vai ser igual ao módulo da força gravitacional. Correto? Deu para entender? Porque esse termo aqui, né? Esse termo aqui vai tender a zero, porque a aceleração é zero. Perfeito? Letra A, então, no caso A, tração igual a força gravitacional. No caso da letra B, vamos mudar de cor aqui só para ficar mais detalhado, tá? No caso da letra B, a gente tem que a tração é igual a massa vezes a aceleração mais a força gravitacional, seu módulo. Tá legal? Então, olha só, letra B com velocidade crescente. Se tá? A aceleração em y é maior que zero, tá? Se a aceleração em y é maior que zero, né? Conclui-se que a tração
tá? T vai ser maior do que o módulo da força gravitacional. Por quê? Porque essa parte da nossa equação aqui, essa parte aqui, vai ser maior, né? Ser maior do que zero. Se ela é maior do que zero, então eu vou somar com uma força gravitacional. Então, minha tração vai ser maior que zero. Na letra C, tá? A letra C, a minha força gravitacional, ou seja, o peso, né? O módulo da força gravitacional é igual ao peso, tá? A gente vai ter que tração é igual massa vezes aceleração mais módulo da força gravitacional. Se esse nosso termo, se m vezes a, ou seja, o nosso a, ele está dizendo que a aceleração uma velocidade decrescente, então significa que este a é menor do que zero, tá? Se esse valor é menor que zero, eu vou concluir que minha tração, aqui minha força de tração, ou tensão na corda, que é a mesma coisa, tá? Força de tração, então a corda vai estar submetida a uma tensão. Então a tensão é o módulo da força de tração. Então minha tensão ela vai ser menor do que a força, módulo da força gravitacional, tá? Então a gente vai concluir como? Que nesse caso aqui, a minha tração, olha, na letra A, tração é igual a 75 newtons, tá? Na letra B, a minha tração T, ela vai ser maior que 75 newtons. E na letra C, minha tração ela vai ser menor do que 75 newtons. Perfeito? Deu para entender mais ou menos? Então a gente vai agora para a terceira lei de Newton, tá? A aplicação dela, tá? É a teoria da terceira lei de Newton. Então fala o seguinte: quando tu tem dois corpos que interagem entre si, no caso, por exemplo, imagino que tem uma superfície aqui, uma mesa, tá? Tem uma mesa aqui, em cima dessa mesa eu tenho um caixote, tá? E esse caixote está encostado aqui, sei lá, pensa um livro aqui, por exemplo, tá? Ou um objeto qualquer aqui, está encostado sobre esse caixote, tá legal? Então eu vou ter uma força aqui do livro empurrando para o lado direito, tá? E em contrapartida eu vou ter uma força também do caixote empurrando para a esquerda, tá? Ou seja, eu vou ter uma força do caixote e para cá eu tenho uma força do livro. Então, a terceira lei de Newton é a interação entre as forças. Resumidamente, a gente tem que a terceira lei de Newton, o enunciado dela será: quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulos e sentidos opostos. Ou seja, a força que o livro fez sobre o caixote vai ser igual à força que o caixote fez sobre o livro. Tá legal? Essa é a ideia de um corpo B e C. Tá legal? Se assim, olha, a força que o corpo B exerce sobre um corpo C é igual à força que o corpo C exerce sobre o corpo B. Bom, elas são iguais em módulos, mas em sentidos opostos. Então, se a gente for escrever vetorialmente a parte do livro da caixa, a gente tem que
colocar que a força que o livro exerce sobre a caixa vai ser igual, tá, a força que a caixa exerce sobre o livro. Tá legal? Uma força é igual a outra em módulo, mas sentidos opostos. A gente vai chamar esse tipo de força de par de força, tá? Ou terceira lei de Newton. Chamar de par, ação e reação. Tá legal? Sempre que dois objetos interagirem, vai ter esse par de força. E aí não existe aquela desse par ação e reação se anular. Por quê? Porque eles vão estar em corpos diferentes, não dos mesmos corpos. Tá legal? Então vamos só dar uma ideia melhor aqui da interação de par de forças. Aqui esse exemplo a gente tem a seguinte dinâmica. Nessa primeira parte aqui, a gente tem terra, mesa, laranja. Tá legal? Então o par ação e reação aqui é laranja, mesa, tá? Laranja, mesa. E apesar da terra exercer sobre a laranja uma força gravitacional, o outro par ação e reação é laranja e terra, tá? Anormal que a laranja ou a mesa exerce sobre a laranja não é par de reação com a terra. Tá legal? Então, geralmente vocês vão precisar desenhar mesmo e fazer um diagrama de corpo livre. Nesse caso, eu vou fazer a laranja, tá? Com a mesa, tá? Então, olha só, a gente tem a interação da força que a laranja exerce sobre a mesa, tá? Então, esse par ação e reação não será computado a força que a laranja exerce sobre a terra. Tá legal? Então, o par ação-reação será laranja mesa, laranja terra. Interação laranja-terra, interação laranja mesa. E aí você vai ter que fazer um desenho para cada uma desses par ação e reação. Porque a força da terceira lei de Newton ela não pode atuar no mesmo corpo. Então, vou ter uma configuração para a parte laranja terra e outra para laranja mesa. Tá legal? Então, ó, a força laranja sobre a terra é igual a menos a força terra sobre laranja. Acredite ou não, a terra atrai a laranja com uma força X, a laranja atrai a terra com uma força menos X. Correto? Da mesma forma que a laranja exerce sobre a mesa uma força para baixo, a mesa exerce uma força sobre a laranja para cima. Legal? Esse é o nosso par ação.